você se unir com outras pessoas para benefício próprio. Gente, é benefício próprio para todo mundo, ninguém vai dividir o prêmio. Só um casal vai ganhar. Você se unir, você se juntar também para se proteger. E, ao mesmo tempo, quando você pode tomar uma decisão, você toma, e isso beneficia o grupo, não é jogo. Isso também não é jogo. O que me incomoda em tudo isso? Eu não estou invalidando que, de repente, a Carol e a Thalíria se incomodem com isso. O que está me incomodando é que eu acho que isso deveria ser dito para a Rayane. É isso que está me pegando. Entendem o que eu quero dizer? Vê se vocês concordam comigo. Eu não acho que a Carol esteja tendo uma leitura errada, eu entendo a leitura da Carol, eu entendo a leitura da Thalíria. Se elas realmente se sentem desconfortáveis e acham que a Rayane só está ali se aproximando para benefício próprio, e ok, falem isso para ela. Não sei, essa é a minha opinião. Entendeu? E depois a Rayane, ela fala isso para o Victor. Ela fala, poxa, eu cheguei ali, claramente estavam falando de mim, porque o Victor até fala, não, mas será que estavam falando de você? Ela falou, eu acho que sim. O que eu acho que seria legal, é que Carol e Thalíria fossem falar com a Rayane. Olha, você no início, fala essa conversa. Ah, Cíntia, mas será que tem que fazer isso? Tem, porque é limpo. É limpo. Tem coisas no jogo que, sim, lógico, você não vai ficar falando pro seu inimigo as coisas, né? Todos são adversários, mas nem todos são inimigos de jogo. É bem diferente. Adversários, todos são, uns dos outros. Mas inimigo de jogo, inimigo que realmente não troca ideia, não. Por isso que a casa é dividida. A Rayane e o Victor, eles podem sim, e até ficaram, e a gente assistiu e a gente acompanhou, eles demoraram para escolher o lado e fizeram aquele jogo meio, né? Não é jogo duplo, mas estavam ali. Mas eles não são inimigos da Carol, da Thalíria, da Silvia. Não. Tanto que estão tomando decisões que beneficiam esse lado. Então, eu, Cíntia Lima, minha opinião, e aí quero saber de vocês, por isso que eu subi a enquete. Se Carol e Thalíria se sentem desconfortáveis porque se sentem com a aproximação da Rayane, acham que ela está forçando e acham que agora é fácil escolher um lado, eu só acho que essa conversa que elas têm, elas deveriam ter para a Rayane, elas deveriam falar isso para a Rayane. Porque eu acredito, como não são inimigas. Ninguém está falando aqui, Carol, vai conversar com a Adriana, vai conversar com a Ana Paula, porque isso não dá, não rola, não vira, ridículo. Não dá. É como na vida. Tem gente que não merece que a gente vá lá falar nada, se explicar. Tem gente que não merece. E tem gente que sim. Eu acho que o que está se construindo aqui é uma situação que se a Carol e a Thalíria pudessem ir lá e falar, Rayane, vem cá. O que a gente não está curtindo é porque a gente acha isso. Eu acho que não seria feio. Eu acho que seria legal da gente ver. Pelo menos essa é a minha sensação. Isso eu não estou dizendo que a Carol está errada, ou Thalíria está errada, ou Rayane está certa. Eu estou falando de uma situação que acabou acontecendo e que talvez fosse interessante que essa conversa acontecesse. Tanto que, olha aqui, a Rayane percebeu, ela fala com a Silvia sobre isso, a enquete é sobre essa questão que eu estou levantando. Carol e Thalíria poderiam falar diretamente com a Rayane? Eu acho que sim. Serena, a Carol está certa, Cíntia. Meu amor, em nenhum momento eu disse que a Carol está errada. Vocês conseguem ter uma boa interpretação do que eu falo? Porque assim, eu me faço entender pra caramba. Eu praticamente desenho. Eu não estou dizendo que a Carol está errada. Eu não estou dizendo que a Thalíria está errada. Eu não estou dizendo que a Rayane está certa. Eu estou dizendo que surgiu uma situação que, como a Rayane e o Victor estão tomando decisões que favorecem o lado da Carol, da Thalíria, e que se elas estão incomodadas com a aproximação da Rayane, isso poderia ser conversado. Isso deveria ser exposto de uma maneira mais franca. Gente, não dá para me fazer entender mais que isso. Eu estou sendo muito claro. Eu estou falando sobre transparência de relações. Eu estou falando sobre, se você tem convicção de uma coisa, você está dentro do jogo, aquela pessoa não é um inimigo seu, vocês nem tretaram, por que não
falar. Por que não sentar e resolver isso de uma forma mais bonita no jogo, inclusive para o público? É o que eu acho. Eu acho que tá bem claro isso, entendeu? Ó, Rayane desabafou com Silvia, que ficou chateada depois que ela, Carol e Thalira despistaram um assunto, que é o que eu trouxe para vocês agora, lá na lavanderia, e saíram de fininho. Silvia, mais uma vez, desconversou e disse que estavam com medo. Não, isso é feio, gente. Isso é feio. Fala. Ou a Silvia chega para as duas e fala, ó, meu, ficou chato pra caramba. A Rayane não é burra. Ou a Rayane chegue para elas e fale, olha, eu não sou burra. Eu sei que vocês estavam falando de mim. A gente aqui é um jogo que só um casal vai ganhar. A gente está meio que, né, do lado. Isso é importante, sim, vai me beneficiar no jogo se eu puder contar com o voto de vocês, da mesma forma que eu estou beneficiando vocês quando eu veto Adriane e Domini da prova dos casais. Joga real. É só isso. Ou a própria Rayane mostrar esse desconforto para elas, ou a Silvia falar para elas, gente, tá uma situação horrorosa, a Rayane não é burra. Ou a própria Carol e Thalira, porque elas perceberam que a Rayane, né, se ligou, fala, meu, vamos jogar real. Porque, gente, sinceramente, vamos imaginar a formação da DR e que o outro lado não possa ser votado. E, de repente, a gente vê na hora do voto, Carol e Radamés, vamos supor, o Rafa e Thalira, ao invés de votarem na crise no Cadu, que, desculpa, eu votaria na crise no Cadu. Chegaram bem depois, ainda assim, não sei de fato como se posicionar. Eles tiveram que tomar alguma decisão muito forte, além de votar ali no Wake e tal. A Rayane e o Victor já tiveram decisões mais importantes para o jogo e tomaram a favor desse lado. Vocês vão curtir se tiver que votar desse lado, a Carol Radamés falar, eu vou votar na Rayane e no Victor. Eu acho que vai ser para eles uma facadinha. E eu, como telespectadora, eu vou olhar e vou falar, pô, podiam ter tido uma conversa antes. É o que eu acho, é como eu agiria. Eu, Cíntia. É jogo? É jogo. Ué, desde quando a gente deixou o nosso caráter, os nossos valores fora do jogo? Muito pelo contrário. Então, eu acho que poderia estar desconfortável, a Rayane já se ligou. Fala as claras. Fala. Ó, a gente é isso. É o que eu acho que isso não atrapalharia em nada o jogo de ninguém. Eu acho que ficaria, inclusive, interessante da gente acompanhar. Interessante da gente acompanhar. E ela continua, né? Porque ela fala isso para a Silvia, ela continua, eu acho que a Silvia também poderia, sei lá, talvez alertar, olha, a Rayane se ligou. E ela continua, porque ela fala o seguinte, ó, Silvia e Rayane conversaram a sós na manhã e aproveitaram para esclarecer alguns pontos entre elas. Já que Silvia disse que estava meio bolada pelo fato de Rayane e Victor acharem que ela e André estão fazendo jogo duplo. Por quê? Uma coisa que a gente também já levantou aqui. A Silvia e o André vão lá comer o churrasco do Dominic. A gente já falou isso aqui. Ah, sim, ó, é jogo. Então, entendem como a gente tem que ser coerente? Se a Silvia e o André, mesmo estando do lado de Carol, Radamés, Rafa e Thalira, se sentem confortáveis de socializar tranquilamente, de ir lá para o outro lado, de comer o churrasco com o Dominic. Mas eles estão juntos desde o início. Tá, mas qual é o problema de repente, a Rayane e o Victor terem se aproximado depois, terem esperado alguma leitura de jogo, terem se sentido mais seguros para isso, se ao mesmo tempo eles tomam decisões que beneficiam esse lado? Então, eu acho que tudo poderia ser ajeitado, poderia ser conversado de uma maneira mais clara. Eu acho que ficaria um jogo mais bonito. Eu gostaria, Cíntia, gostaria, né? E aí, ó, estão fazendo já esclareceu que algumas atitudes, como o churrasco do Domini ou ser chamada no quarto da Adriana, pode fazer com que Domini pense que tem alguma liberdade. Rayane não está errada nisso. A Carol, inclusive, já falou isso também. Já falou. Ó, ele pode achar que tem liberdade com vocês, disse Rayane sobre Domini em relação ao casal Silvio e André. Não acho que a Rayane esteja errada em hipótese alguma nessa leitura.
Vocês acham? Eu não acho que a Rayane está errada. É aquilo que a gente, inclusive, já conversou aqui. Poxa, você tem uma pessoa ali que vai para cima de você, você tem uma pessoa ali extremamente agressiva, o próprio Domini e a Adriana ali, a treta com Carol Radamés, ela é explícita, ela é gritante. E, de repente, pô, se põe no lugar ali, você fica vendo a Silvia e o André indo no churrasquinho do Domini, né? O Domini conversando com a Silvia com a maior liberdade. E olha que eu gosto da Silvia, eu também não desgosto demais do André, só acho terrível que ele desista de todas as provas o tempo todo. Acho lamentável, acho um ridículo. Mas adorei a Silvia no Quebra-Pau, essa Silvia modo turbo, essa Silvia mais firme. Achei que ela jantou a Ana Paula e Anthony. Ela foi muito bem. Eu gosto da Silvia. Mas é interessante isso que a Rayane falou para ela. Aí eu vejo vocês, ó, a Rayane não é falsa com Carol. A Carol é visionária, verdade, Serena, essa atitude. Deixa eu ver vocês, ó. Concordo 100% com a opinião da gata garota, Deise Silva. As meninas precisam. É isso, amor. O abrir o jogo, o conversar ali, eu acho que deixa tão bonito, ó. Thalita e Carol vão conversar com Rayane. Eu espero que sim, Lúcia. Elas já decidiram isso? Eu acho importante para o jogo delas, inclusive.